É porque, assim, para começar a desenvolver, é interessante que a gente pegue todo mundo, entendeu? Eu trouxe algumas circunstâncias, algumas condições hoje para poder trabalhar. Quero ver se vocês conseguem ou não conseguem, entendeu? Se vai ser possível. Eu fiz uns testes à tarde, estava fazendo teste até agora há pouco. Os testes tiveram êxito, né? Então, me parece que vai dar para poder a gente vai poder fazer essas atividades. Quem estava no computador e quem estava no celular, por quê? É porque no final da aula de hoje, eu quero fazer uma atividade, uma atividade interativa. E aí tem uma ferramenta que chama Kahoot. E pelo celular, porque é o seguinte, eu consigo projetar as perguntas, é como se fosse um quiz. Vocês já ouviram quiz? Sabe, né, como é que funciona? Perguntas, né? E aí, se eu lançar se eu lançar para vocês, eu consigo projetar a minha tela com a pergunta e vocês receberiam no celular as imagens para a resposta, né? Das assertivas. E aí é um jogo, na verdade, avaliativo, né? Quem tá no computador, dá para fazer também. O grande problema de quem está no computador é que você vai ver a imagem em uma tela e vai ter que abrir uma outra tela. Então, às vezes, isso pode acabar dificultando na hora da leitura, né? Na leitura da questão para responder. Porque a resposta, para você que está aí, que vai receber o número da página e tudo mais para entrar, ela aparece apenas como formas geométricas. Um triângulo, um quadrado, um círculo, né, e assim, eu acho que é um retângulo. Ô, professor, não tem como deixar para a gente baixar na próxima aula, então, não? Como para a próxima aula? Não, não, porque assim, a gente tem um programado para aula, né? Desculpa. Isso não significa que eu vou conseguir fazer a tempo e a contento. Né? Então, assim, eu tenho a minha programação, eu tenho as minhas atividades hoje. Obrigado, Jô. Eu tenho as minhas atividades hoje que eu vou estar passando, para vocês. E o que ocorre? Pode ser que a gente tenha esse tempo, né? Porque eu pedi para vocês fazerem um trabalho, né, de campo, vamos falar assim. Eu pedi para vocês fazerem um trabalho de campo, pedi para vocês verificarem com as pessoas a respeito do seu perfil. Né? Eu quero ter esse retorno de vocês. Eu consigo fazer uma análise, né, somente pela câmera, que não dá para poder fazer um diagnóstico tão preciso. Né? Na verdade, esse diagnóstico ele não é certeiro. Eu estava lendo os chats, né, de vocês. Eu falei, eu não estou escutando não, Camille, tá sem áudio. O chat de vocês eu leio depois das aulas, né? Até para poder pegar os nomes para fazer a chamada e tudo mais. E eu vi lá algumas pessoas, nossa, meu perfil é esse, é o pior. Não existe perfil melhor, não existe perfil pior. Todos nós temos todos os tipos, todos aqueles padrões que nós analisamos na aula passada. Né, Professor, uma dúvida sobre esses perfis da aula passada. Os perfis traçados aí, é tipo na psicologia, os temperamentos, que eles falam de pessoas coléricas, sanguíneas, melancólicas. Sim. Tá, mas porque assim, é isso que eu falei, são, dentro da psicologia, né, quem estudou psicologia, quem tem um conhecimento mais profundo, né, ele vai ter uma possibilidade de análise melhor. Ô, Ideildo, é Kahoot, eu mandei no app, vou mandar de novo. Vou mandar o link para vocês. Ô, professor. Oi. Eu posso te interromper só um minuto, rapidinho? Deve. Só para dar um aviso? Deve.
O Igor, ele falou para eu te avisar que a internet dele caiu aqui, o 4G dele não dá para abrir a aula agora. Mas ele vai voltar, né, na aula. Não, seguinte. Fala com ele que se ele não tiver condição de abrir o vídeo, não tem problema. Ele, pelo menos, ele pode escutar. Então, às vezes, ele abrir a câmera para poder ver a exposição da aula e para poder ver o que está acontecendo, a interação nossa, pode ser que fique pesado. Então, melhor ele fechar a câmera e aí só escutar. Pelo menos, na pior das hipóteses, ele vai estar pegando a informação, ele não vai estar vendo. Hoje eu não vou fazer projeção de slides, igual eu fiz nas últimas aulas. Hoje nós vamos utilizar mais uma coisa um pouco mais dinâmica. É por isso que eu falei do Kahoot. O Ideudo perguntou, vou replicar ele aqui de novo. Logo depois aqui. Kahoot. Tá? Vocês podem jogar aí. Porque assim, tem algumas ferramentas, a gente está tentando implementar o uso dessas ferramentas, até para não ficar assim, a aula eu vou falando. Eu faço a aula, eu estou dando aula como se eu estivesse dentro da sala de aula. Para mim não mudou nada. Eu tenho que falar. Eu tenho que falar da informação, mas eu preciso interagir. E na sala de aula, como eu não trabalhei com vocês presencialmente, como eu não trabalhei com vocês presencialmente, o app é para o celular, né? O app é para o celular. Então ele não tem link, não. Professor. Pois não. Você poderia falar sobre essa ferramenta de novo? Porque eu cheguei agora. Tá. É por isso que eu falei. Eu estou esperando todo mundo. A gente está proseando e eu estou esperando todo mundo para poder passar as diretrizes, para a gente ver como é que a gente trabalha, como é que a gente não trabalha. Tá bom? Mas, assim, a ferramenta, ela chama Kahoot. Tá? É isso aí, pessoal. Oi? É isso aí. Esse mesmo. Esse aí. Quem tiver na internet, deixa eu colocar aqui quem quiser abrir o site na internet, isso aqui, ó. Kahoot.it. O seguinte, eu estou pedindo para vocês abrir porque eu vou fazer um quiz. É interessante. Vocês vão ver, eu fiz testes com eles, eu já tinha visto alguns outros colegas mencionando sobre o uso, né? Eles utilizavam, inclusive, dentro da sala de aula física, para poder fazer uma dinâmica com o aluno, com vocês e tudo mais. E aí, como eu nunca tinha implementado. E aí entra esse período aí de quarentena, das mídias, né, e tudo mais, e até mesmo para poder fazer com que a aula ela fique um pouco mais dinâmica, né, um pouco mais suave, porque nesses últimos 4 encontros com vocês, as 3 da semana passada e de ontem, eu creio que eu dei informação para mais de metro. Então, assim, eu creio que eu falei muita coisa para vocês. Né? Foi passada muita informação. E aí, o Kahoot, eu quero o quê? Eu quero que para a gente poder assimilar, para ver se a gente viu. É um mecanismo de interação. Eu trouxe algumas outras atividades hoje para poder ver se vai funcionar, se não vai funcionar. Entendeu? Mas, então, Cristiano... Pois não. A gente precisa ficar com medo porque tá valendo muito ponto, né? Não, cara, não preocupa com esse negócio de ponto, não, rapaz. Quando a gente fala ponto, o povo fica preocupado. Entendeu? Não, mas aí a gente tem que saber, pra dar uma lida no seu site tudo de novo. Cara, não, olha, eu sou uma pessoa muito justa. Eu não vou fazer nenhuma sacanagem, nenhuma maldade. Entendeu? Pode ter certeza. O quiz ele vai ser interessante. Ele vai ser interessante por quê? Porque ele vai demandar da sua atenção, ele vai demandar da sua velocidade, né? Porque ele gera pontos no aplicativo de acordo com as respostas certas e o tempo que você demora para poder responder. Então, por exemplo, se você respondeu certo e aí mandou o WhatsApp para o colega para saber qual que é a resposta para poder responder, você vai acertar, mas não vai ter a mesma nota que o colega, porque você demorou mais tempo. Então, assim, eu achei ele muito interessante. E essa pontuação que está ali, não vai ser pontuação minha, de prova, de trabalho, não. É uma pontuação para a gente ter um jogo para ver quem conseguiu ficar em primeiro. O negócio é ganhar.
para ver quem conseguiu ter uma pontuação melhor, uma colocação melhor. Como a colega mencionou, se eu não me engano, foi a Vitória, se eu não estou enganado, na aula passada, o Fernando tinha marcado com vocês uma atividade avaliativa para o dia 15. Então, para o dia 15, eu vou fazer uma atividade avaliativa. Ok? Aí eu estou criando os mecanismos para poder fazê-lo de forma interativa, até porque me parece que o comércio pode voltar a funcionar daqui a alguns dias, mas as escolas vão continuar fechadas, as informações todas são conflitantes, né? Você nunca tem uma posição certeira do que vai ser feito. Então, pode ser que abra o comércio de forma escalonada, mas as escolas vão ficar fechadas e isso incluiria a nossa atividade. Então, eu vou arrumar meios de fazer uma avaliação, que você possa ser avaliado de forma justa, sem também possibilitar o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, né? Então, a gente vai estar trabalhando. Dia 15 eu tenho 2 semanas para poder chegar a esse denominador. Então, eu vou buscar essas informações também, como é que eu procedo, e aí vai dar certinho, tá? Eu acho que já deu tempo, já são 6h47, nós chegamos a 43 na sala de aula, isso é um número razoável, está faltando alguns colegas. Seguinte, pessoal, eu trouxe para vocês hoje algumas situações para a gente poder pensar. Antes de nós entrarmos... Olha, o Sadraque colocou até gravata, né, Sadraque? Ê, Sadraque. Eu tô no professor. Eu sei, cara, eu tô brincando. Eu tô vendo aí. Então, assim, eu trouxe algumas situações. Eu vou mandar para vocês um link. Eu vou projetar aqui. Vocês já devem ter ouvido falar de uma série chamada Suits. Até de onde veio lá a ex-duquesa de Sussex, né? Porque perdeu o título real lá, né? Gosta, né? Show de bola. Então é o seguinte, eu procurando, a gente vai sempre procurar alguma coisa para poder agregar. Eu falo muito, eu cito muito. Eu trouxe o link dos filmes do Advogado do Diabo, que eu prometi para vocês ontem, eu já achei uns 4 links aí para vocês verem, online. E todos eles eu testei hoje, está funcionando. Trouxe essa situação que vocês me deram retorno aí, da interatividade. Vou passar o vídeo para vocês, os links. Eu vou projetar aqui, eu vou passar para vocês, vai dar para assistir. Por que eu estou falando, vou mandar o link? Porque pode ser que na hora que eu vou... Por exemplo, o Sadraque, ele está no trabalho. Ele não vai ter como assistir. Então, eu vou projetar porque ele é legendado. Então, dá para ver. Mas, de repente, o Uriel e o Ideildo que estão em casa, eles têm a disponibilidade para poder estar vinculando o link. Não vai ter nenhum problema, ele vai conseguir ver. É só mutar a sala, né? Só fechar a sala lá, o Cristiano, e ele vai... não fechar a sala não, desculpa. É só ele abaixar o volume lá da sala, que ele vai ouvir o áudio normalmente. Então, o que acontece? Primeiro ponto, a turma toda chegou, 45 atingimos o que a gente tinha atingido na aula passada. Eu quero fazer um convite para vocês. Iniciar a aula com um convite. E essa faca aí, rapaz, o que é isso? Desde que eu comecei a lecionar, tá coçador de barba. Eu levo uma turma a fazer uma visita técnica a Brasília. Eu sei que a gente está em período de quarentena, eu sei que a gente está no período de preocupação e tem umas instabilidades, só que a vida não para. Está programado, vou falar o verbo no passado não, está programado uma visita técnica a Brasília entre o dia 5 de setembro e o dia 11 de setembro. Sai no sábado, volta na quinta, e aí assiste o desfile de 7 de setembro em Brasília, visita Supremo, visita Congresso, visita os órgãos públicos relacionados à área do direito, etc., assiste às vezes sessões de julgamentos. Essa visita, ela tá no custo de R$ 1.100 para todos os dias, inclui o transporte, a hospedagem, né? A hospedagem inclui o café da manhã, só não inclui a questão da almoço e janta. Eu vou passar para vocês no grupo o folderzinho que a empresa que está organizando, a pedido nosso,
Eles nos enviaram, tem o nome do hotel, vocês vão ver lá um hotel show. Se vocês procurarem... Quantos dias será, professor? Oi? Quantos dias será lá em Brasília? Você sai daqui no sábado, então você chega lá na quinta, você chega no domingo. Então é de domingo para segunda, segunda para terça, terça para quarta, quarta para quinta. Você sai de lá na quinta, chega aqui na sexta. Então, lá em Brasília, inteiro são 4 dias. Ó, que bacana. Domingo, segunda, terça, quarta e metade da quinta. Muito legal. Entendeu? Metade da quinta. Então, sim, eu já fiz a programação, eu já fiz a solicitação de agendamento. Alguns órgãos já tinham agendado, já tinham confirmado, por exemplo, o Congresso Nacional já está confirmado para quinta-feira. Por exemplo, a OAB, o Conselho Federal da OAB já está confirmado, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, eu já solicitei, o STF, eu vou marcar, eu já entrei em contato com eles, mas eles pediram para entrar em contato no início de junho, porque eles fazem por quadrantes. Tem o Planalto, é no domingo, então eu já estou tentando para poder a gente chegar no domingo lá e visitar o Palácio do Planalto, que é onde o presidente despacha. Você tem toda uma logística, a gente está organizando. E aí Será que a gente vai conseguir conhecer algum dos 11 ministros do Supremo Tribunal? Olha, normalmente eu solicito, o pessoal consegue, a gente faz uma foto. Todas as turmas que eu fui, eu consegui fotos lá. Então, quem mais, os solícitos para mim foram, quem sempre me atendeu foi o Marco Aurélio Melo, e a Carmen Lúcia? A Grace. Carmen Grace. Ellen Grace. A Ellen Grace. A Ellen Grace aposentou. Ela aposentou, ex-ministra. Eu acho que o César Peluso também, ele chegou a atender a turma. Mas assim, a gente pede, eu faço a solicitação para o cerimonial. Não significa que eles vão atender. Tem um horário adequado, a gente chega sempre antes da audiência, antes da sessão da plenária, acompanha toda a primeira parte da plenária, e na hora que eles fazem o intervalo, normalmente aqui a gente vai embora. Por exemplo, a gente chega lá 1h e fica até as 4 e meia. Se a plenária terminar antes, né, porque assim, a gente tem os outros lugares para ir, a gente também não pode ficar preso, porque eu preciso agendar as visitas. Então, se a plenária terminar e eles estiverem autorizados, a gente faz as fotos. Se a plenária demorar mais tempo, não tem como fazer isso, né? Mas, assim, vê o pessoal, vocês vão ver, vocês vão assistir uma sessão plenária, onde vai estar, em tese, os 11, né, onde vai estar se discutindo. O Superior, como é ano eleitoral, o Superior Tribunal Eleitoral, o Superior Tribunal de Justiça, tudo isso aí eu já estou conversando com o pessoal. Estou vendo se dá para a gente poder ir, de repente, para o Ministério da Justiça, estou conversando para ver se ele consegue visita lá também. Então, assim, pensem aí, eu vou mandar para vocês, para quem tiver interesse, para meio que se já organizar, para mim poder falar com o pessoal também da agência, para poder tá indo até vocês. Obviamente, vai ter que esperar voltar essa situação de presença, ou eles tiverem outro meio para poder negociar. Né? Sempre era eu que eu sempre controlei na minha mão, eu sempre fiz tudo, eu agia como agência. Só que acabava que um estudante ou outro não ia, aí eu estava contando e dava preju. Então eu não tinha ganho e acabava pagando, tirando do meu bolso. Então, para não ter esse problema, aconteceu. Por exemplo, vocês podem perguntar a Adriana. A cunhada da Adriana foi minha ex-aluna. Ela já foi a Brasília comigo, na outra instituição que eu trabalhava. Ela pode falar um pouco mais sobre a situação. Tem alunos do segundo período e do terceiro período que foram bem. Ela falou que não, inesquecível. Ela falou que, então, assim, se pudesse, ia todo ano. Então, assim, muito bom. Pessoal, olha só. Então, voltando, né, já fez o convite, voltar aqui, nós estamos falando de negociação. E aí eu quero finalizar a parte de negociação. Eu trouxe para vocês dois vídeos curtos, tá? 2 vídeos, assim, bem sucintos. Eu vou enviar para vocês no chat o link. É de uma outra página, é um grupo de negociadores, tá? Eu mandei no chat para vocês. Eu vou projetar esse vídeo aqui. Não sei se vocês vão conseguir escutar o áudio com perfeição, tá? Então ele é legendado, não atrapalha. Quem tiver oportunidade, quem tiver em casa ou tiver condição de abrir o link e ver, assista lá, que você vai escutar a voz dos atores, é muito melhor, tá? Esse primeiro vídeo aqui, ele é curtinho,
ele tem uma duração de apenas 2 minutos, 2 minutos e meio. Ele vem do... Ele é do seriado, né? Seriado Suits, tá bom? Daqui a pouquinho a gente conversa, tá? Atenção do vídeo para quem está vendo. Qual a técnica utilizada? Nós não estudamos isso, tá? Nós não entramos, aprofundamos, eu expliquei para vocês, eles estão apresentando outras coisas. Então, qual que é a técnica utilizada? O Harvey aí, que é o ator, né, o papel do negociador, ele está utilizando uma das técnicas que é chamada audição ativa, que é uma importante habilidade para ouvir atenta e proativamente o interlocutor, aquele que fala, a fim de compreender conteúdos e intenções. Que técnica o Harvey, no caso, ele está utilizando? Nesse caso aqui, o que ele está fazendo? Ele está promovendo a interpretação da ideia, tá? A interpretação da ideia, ela é muito semelhante ao resumo da ideia, mas é uma técnica em que o negociador usa as suas próprias palavras para interpretar o que a outra parte quer dizer. Então, ele está interpretando o que o sujeito está falando. Então, ele está tentando compreender os motivos, os porquês do problema que está entravando ali o negócio. Ponto. O blefar, né? Na aula passada, nós mencionamos a questão da integridade, a questão da ética, da lisura, e aí vem o blefe. A pergunta, né? Você sabe blefar? E aí o próprio instituto, esse grupo de estudo, né? Ele coloca o seguinte, que o Harvey, ele está blefando, e a gente vai perceber isso na sequência do vídeo, e chama atenção o quê? Para uma coisa importante, que a gente precisa interpretar alguns sinais que possam indicar quando a pessoa está mentindo em uma negociação. E a gente precisa também identificar o que é um blefe. A prática do blefe, ela é muito perigosa, tá? E o seu uso, ele não é recomendado. Vocês vão perceber que seria facilmente diagnosticado e até mesmo colocaria a ruína, né, o papel do sujeito. Professor. Pois não? O Felipe pediu para você colocar ele, que ele não está conseguindo entrar, não. Felipe? Isso. Mas ele não fez propósito. Felipe entrou, eu estou com ele aqui, ué. Felipe Toledo, Felipe Marquedin, então aqui. Foi aceito agora há pouco. Então beleza. Então tá. Ele tinha entrado antes de eu projetar o vídeo, tá? Obrigado, Camila. Obrigado, então, Juliano. Então, olha só. Você sabe usar o poder de influência? É uma indagação que é feita aí. O poder de influência é extremamente importante em uma negociação, e aí pede para marcar a assertiva, né, de como devemos usar o poder de influência em uma negociação. Nós usamos o poder de influência para conseguir mais poder, tá? A gente usa o poder de influência para conseguir mais poder. Nós não devemos negociar para obter poder, e sim conseguir poder para negociar. Do ponto de vista ético, devemos usar poder em uma negociação para impor nossa vontade, sem negociar. Né? A questão da imposição, de se fazer valer, de se persuadir, para exercer a influência de uma maneira que o resultado nos favoreça, para evitar a submissão às imposições de outra pessoa, ou para criar condições que permitam que a negociação ocorra de uma forma justa e transparente. Tá? São pessoas que devem agir de forma coesa. Né? Então, aqui vem a pergunta, né? Ao ser confrontado, o Gerald, né, que é o cliente, ele tenta obter o apoio da Jéssica, que é a outra advogada, e questionando a forma como o Harvey, que é esse advogado que está falando, se dirige. E aí a Jéssica mostra o quê? Uma habilidade de gestão de equipe e de negócios. O que ela faz? Ela assume para si o quê? Ela assume para si o papel de líder da negociação. Né? A gestão de equipes e negociação ela é uma habilidade de compor, preparar, motivar, coordenar equipes. Então, quando você é líder na negociação, você atribui para os outros integrantes poderes, liberdade para poder atuar. Entendeu? E aí o Harvey, no caso, ele vai atuar como um negociador principal, porque ele está conduzindo. Ok? Então, finalizando. Você costuma blefar? E aí, né, o Harvey utilizou um blefe durante a negociação, a gente mencionou lá atrás, né, para apoiar seus argumentos. E é uma situação extremamente arriscada, porque uma simples olhada no documento, se o cliente diz, deixa eu ver esse documento.
colocaria em risco a reputação dele, a reputação da firma, né, poderia perder a credibilidade. Então, aqui a empresa falou, não recomendamos. Eu falo para você, não utilize desse artifício. Não utilize desse subterfúgio, porque pode lhe causar uma série de lesões. Então, olha só, dentro desse pequeno vídeo aqui, nós temos algumas técnicas, aí eles tentam vender o pacote deles, né, para estudo dos métodos de Harvard, que é o objetivo da empresa. Não sei se vocês conseguiram ouvir, né, não sei se deu para ver perfeitamente, alguns podem dar um delay, né, por conta da questão da conexão. A ideia era perceber, então assim, ver um pouquinho do que eu falei durante esses 4 dias, né, 3 na semana passada e ontem, ver como é que a gente encontra-se isso no dia a dia. Quando a gente vai ver um seriado, quando a gente vai ver um filme, a gente tem que ser crítico. A gente tem que buscar informação, a gente tem que trazer uma informação positiva para a nossa vida. A gente tem, embora aquilo ali seja lúdico, embora aquilo ali seja algo alheio à realidade plena, né, à verdade real, acontece de nós termos alguns aspectos que podem ser aplicados à nossa vida cotidiana. Né? Então, por ser aplicado à nossa vida cotidiana, a gente pode aprender, a gente pode trazer alguns elementos. Quem for assistir o Advogado do Diabo, eu vou passar para vocês depois o link, vocês vão ver a questão, né, como que ele utiliza, é extremamente interessante. A Suits também, a forma de negociação, você tem o Breaking Bad, você tem uma série de outros, né, outros seriados que trazem formas de negociação. E isso é legal, tá? Sadraque, o que tem o Sadraque, Pedro? E eu trouxe um outro vídeo, que é um pouquinho maior, tá? Um outro vídeo, para mim, antes da continuidade, que é um pouquinho maior, que ele fala sobre análise nas negociações. Aquele ali foram técnicas, né? E aí análise da negociação. Então, o que tem a opinião que eu dei aí de assistir a série? O que foi? Que vocês estão rindo aí? Eu estou vendo agora vocês, eu não estou vendo Ele a tá imagem. dizendo que o Sadraque deu opinião de assistir a série. Ah, entendi. É uma série legal, tipo assim, muito fantasiosa, não é uma série que você tenha que copiar questões de conduta, porque eles utilizam muita situação de... Como é que a expressão que eu posso utilizar? De ameaça, eles usam muita chantagem, né? Eles usam muita situação de chantagem para poder... Eles utilizam muita situação de chantagem para poder conseguir atingir os objetivos. Isso está fora, isso é fora da conduta ética. Mas é interessante se você ver postura, né? A questão do ethos, do perfil, como é que o sujeito tenta se impor, táticas que ele utiliza. E são situações que você tem que conhecer um monte delas para, na hora da vida real, do dia a dia, você saber o que aplicar. Por isso que eu virei para vocês e falei, olha, vocês precisam conhecer o perfil de vocês. Né? Vocês precisam conhecer o perfil de vocês. Então, eu sou muito afeito à questão da filosofia. Né? Você precisa conhecer primeiro a si, para depois querer conhecer o outro. Então, o pedido vamos lá, conversa com a sua família, vamos ver como que a sua família te vê, como que seus amigos te veem, para saber se você é um bom negociador, qual que é o seu perfil. E aí, você se conhecendo, aí começa a nos dar um start, nos possibilita o quê? Conhecer os nossos colegas, tá? Nos possibilita conhecer os colegas. Então, mas primeiro a gente tem que conhecer a nós mesmos. Primeiro conhecer a ti, para depois conhecer o outro. E aí vem a segunda parte, esse vídeo um pouquinho maior, tá? Vou estar expondo, eu vou mandar o link para vocês agora, a mesma situação, mesma situação que eu fiz com o outro. A mesma coisa que eu fiz com o outro, tá aí o link, tá? Vou fazer a exposição. Quem puder abrir e ver, abra e veja. Quem tiver essa possibilidade. Quem não tiver essa possibilidade, vai ter legenda, vai ter tudo, vai dar para poder acompanhar normalmente, tá bom?
Olha só, a gente percebe que a incorreta identificação dos interesses levou a uma série de problemas de interpretação. A gente mencionou isso dentro da sala de aula. Não sei se vocês conseguiram ver bem o vídeo. Não sei se vocês conseguiram ouvir. Quem abriu lá os links, sem dúvida nenhuma que conseguiu ter um retorno melhor do que quem viu apenas o vídeo que eu projetei. Mas assim, a gente consegue perceber. Por que que eu trouxe esses vídeos para vocês? Porque é um pouco daquilo que eu falei nesses últimos 4 dias. Né? A gente consegue identificar algumas situações ali daquilo que a gente viu nos últimos 4 dias. E aí eu volto para a última pergunta que eu fiz na aula da aula de ontem. E aí, você é um bom negociador? Vocês tinham achado que eu tinha esquecido dessa parte? Você é um bom negociador? Quais são as suas características? Vocês chegaram a perguntar aos seus familiares? Se não tem ninguém em casa, se mandou para o colega perguntando quais são os... O Adriano já pulou fora, o pessoal começou a pular fora, que negócio é esse? Que coisa é essa? Então, assim, pessoal, eu vou fazer aqui um sorteio, é óbvio, né? Eu tenho 50 pessoas e eu não tenho como ouvir 50 pessoas hoje. Mas você pode ter certeza de uma coisa. Todos vocês vão me falar sobre isso. Todos, indiscriminadamente, vão me falar sobre isso. Eu tenho uma lista, né, a lista de presença de vocês. E... Oi? Eu não tenho problema em comentar e falar, não. Eu perguntei a lição direitinho. Perguntei para as pessoas que trabalham comigo e para as pessoas da minha família. Mas eu quero saber se vai... Show de bola! Eu tenho meio vergonha de participar, entendeu? Não, você... Aqui, pessoal, a vida de vocês está sendo movida em pontos. Não pode ser assim não, Everton, não pode ser assim não. A vida de vocês não pode ser movida em pontos não, tá? A gente está tendo atividade. Não é porque a gente tem uma atividade que essa atividade é avaliativa. Né? Digamos que essa atividade ela é para poder auxiliar na minha possibilidade de conhecer os senhores, e aí, ao final, por exemplo, no semestre, eu tenho aquela pessoa que precisa de uma ajuda ou outra, e você consegue conhecer, de repente, os perfis, né, de quem é, de quem não é, como é que funciona, como é que não funciona, isso vai me auxiliar. Isso vai me auxiliar a conhecer vocês, conhecer as demandas, né? Conhecer as demandas que vocês possuem, tá? Então, assim, são situações circunstanciais. Não pensa em nota. Pensar em nota, a gente se limita. Não vamos pensar em nota, não. A gente não vai se limitar por conta disso, tá? Bom, não vamos pensar, nota, quanto vale? Atividade avaliativa, ponto mesmo, vai ser dia 15. O professor Fernando já tinha marcado com vocês, nós vamos ter uma atividade avaliativa dia 15, ponto. Isso aí já estava programado, inclusive, dentro da estrutura do curso, né, que o professor Fernando tinha dado como diretriz para vocês. Então, nós temos aqui, na minha lista de presença, eu tenho 77 pessoas, tá? 77 pessoas, e esses 77 pessoas não vai dar para me ouvir tudo. Pessoal, eu estou mutando o microfone, eu falei que não ia mutar, mas eu estou mutando o microfone de uma pessoa que está dando muita interferência. Provavelmente deve estar dando mau contato, o local que está, porque atrapalha todo mundo ouvir. Eu vi o Hércules ali colocando um dedo no ouvido ali, porque incomodou, todo mundo levando, tá? Então, vão tomar cuidado com isso, porque senão acaba dificultando. Então, assim, eu tenho 77 pessoas na minha lista. Hoje, por exemplo, são 46 que estavam aqui, nós chegamos a 50. E o pessoal saiu. Então, eu tenho aqui uma série,
Eu vou pegar aqui desses nomes. Eu quero saber de vocês o seguinte: eu vou tirar os nomes das pessoas que não estão entre nós, porque já desistiram, porque a matrícula ela já foi cancelada, e aí para não dobrar. Bom que a gente faz tudo. Olha só. O Larissa Ferreira. Oi, Larissa Ferreira. Tá tudo bem? tudo, mas eu Larissa. não quero falar. Não estou falando que é para você falar. Eu falei, ô Larissa. Larissa. Oi. Sim. Me fala um número aí de 1 a 57. 45. 45. Ronaldo. O Igor. Tá, Igor? Igor tá não, né? Felipe. Professor, o Igor falou aí que estava usando dados móveis, aí talvez poderia Sim, se eu virar acabar mais tarde. Então aproveita que você já falou, Felipe, e me fala um número de 1 a 56. 34. 34. Isso. Lucas Vitor. Oi, vamos escolher um número também? Lucas. Me fala um número de 1 a 56 aí. 8. 8. Eliane. Eliane, tá aí? Eliane? A Leandra saiu, gente? Eliane, tá aí não? Oi. Eliane, me fala um número de 1 a 56. 15. 15. Gabriela Firmino. Gabriela Firmino, tá aí? Gabriela não tá, não. Ô, Eliane, me fala um outro número aí. Outro número? Isso. 10. 10. Everton Rodrigo. Não, professor. Ô, Everton, me fala um número de 1 a 56, por favor. 14. 14. Gabriel Oliveira. Tô aqui. Gabriel, me fala um número de 1 a 56. 34. 34. Fala um outro número, que é o mesmo, já saiu. 35. Luísa dos Santos Miguel. Então, vamos começar. Nós sorteamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas. Eu tenho 70, então eu posso replicando aí. Ronaldo, você está com sua câmera aí, cara? Tem como você ligar? Ronaldo Gomes Júnior. Ronaldo. Ronaldo. Oi, professor. Oi. Fala para nós, o que você chegou a conversar com o pessoal aí? Você é um bom negociador? Cheguei a conversar, professor. Você quer que eu leio aqui? A minha câmera acho que não vai ter como ligar, não. Eu não tô com uma boa situação aqui, não. Não tem problema não, cara. Liga, compartilha conosco aí. Não, beleza. Eu vou ler aqui, eu deixei no meu situação. celular. Posso ler?
primeira situação, vamos lá. Você se considera um bom ou um mau negociador? Assim, eu me considero um bom negociador. Por quê? Bom, eu trabalho com vendas, né? Então, tipo assim, eu tenho que saber negociar, articular com as pessoas. De vez em quando eu viajo com o meu tio, Minas Gerais afora aí, conversando com o cliente. Então, eu aprendi muita coisa sobre negociar e tal. Eu acho que assim, eu me considero um bom negociador. Não, beleza. Você chegou a perguntar o que as pessoas pensam sobre você, e aí? O que eles consideram você um negociador bom, um ruim? Você tem Eu muita... perguntei, eu perguntei para 3 pessoas. Um deles é minha mãe e minha irmã, que, né, estão mais próximas aqui de casa. Elas não me consideram um negociador. Não? Mas aí, não considera. Vai ver porque, tipo assim, a gente negocia meio que subconscientemente, então a pessoa acaba não percebendo, não sei. Talvez por isso. E outro foi para um cliente, esse foi o meu terceiro. Aí, tipo assim, ele falou que não, você é um negociador, você é um bom negociador. Tem mais, você fez uma outra pergunta? Não. E a última, o que você considera um bom negociador? Na minha opinião, como eu falei na última aula, eu acredito que um bom negociador para mim é o Flávio Augusto, né, que vendeu a WhatsApp. E eu também considero meu tio um ótimo negociador, né? A gente viaja em Minas Gerais afora aí para conversar com o cliente, ele é representante de marcas de roupa e tal. Então, tipo assim, tipo assim, eu fiquei inspirado com ele vendo ele negociar. Não. Tranquilo. Valeu, obrigadão por hora. Lucas Relaxa. Vitor. Obrigado. Lucas Vitor. Oi. E aí, cara? E aí, tudo bem? Tá com câmera não, cara? Quero nem ver vocês, quero conhecer vocês, poxa. Pô, aí, ó. Show de bola, velho. Show de bola. Você é um bom negociador? Você se acha um bom negociador? Eu particularmente me acho, né? Por quê? Tipo, eu tirei minha experiência mais com a minha namorada, né? Eu negocio bastante com ela. E geralmente quando eu converso com ela, ela entra num acordo comigo e tipo concorda com o que eu tô dizendo. Uma certa vez também eu vendia algumas coisas na escola, pro terceiro ano, e eu consegui fazer muita venda também negociando com alguém, tipo, falando assim, pode me pagar depois, a gente entra no consenso com o que você tem aí, quanto você pode levar, quantas não. Aí eu particularmente me acho. Entendi. E você chegou a conversar com o pessoal da sua casa, com o pessoal do trabalho? Aí, o que eles acham? Conversei com minha namorada, né, como eu disse, ela disse isso. Conversei com a minha mãe também. Minha mãe falou assim que não me acha um bom negociador, não, porque ela sempre tá certa. Aí eu conversei com meu amigo também. Meu amigo me disse que também me acha um bom negociador. Não. E tem alguma pessoa que você se inspira, que você acha um bom negociador? Como eu não tenho muita experiência nesse ramo de negociação, não conheço muito pessoas que mexem com isso, que meu pai é da área militar. Aí eu coloquei aqui o William Ury, né? Que foi o negociador da Guerra Fria, né? Que fez a conscienciação dos dois lá, para não acabar tendo a guerra. Entendi. O único que eu sabia. Show de bola. Obrigadão por hora. Eliane Batista. Oi. Abre a câmera aí, para conhecer você, ué. Então, vamos lá. Eliane. Oi. E aí, você é boa negociadora, não é? Escolhida, Eliane? Me considero. Por quê? Eu e meu esposo, nós temos um negócio. Eu mexo com reformas e fabricação de estofados. E lá quem negocia sou eu, né? Ele deixou a responsabilidade para mim negociar com o cliente. Show de bola. E aí você conversou com o pessoal
para saber se eles te consideram um bom negociador ou não. O que foi o retorno? Ó, eu perguntei para minha filha e perguntei para meu marido. Eles falaram que acham que eu sou boa negociadora. A minha filha falou assim: mãe, a senhora gosta muito de conversa, conversa demais, que a senhora entra na mente da pessoa. Entendi, ó, e deu a característica, entrou ali no perfil. E você tem algum exemplo, alguém que você acha que é um bom negociador, tem algum caso? Eu não sou muito assim. Ó, eu tipo assim, o que eu olhei aqui, eu fiz uma pesquisa aqui que eu conheci, as pessoas falam muito que é uma pessoa que começou de baixo. É o Silvio Santos, né? Uma pessoa bem conhecida. Ele usa a lábia, né? Para poder conquistar o patrimônio dele, foi através da lábia, né? Da conversa, da conquista. Isso aí. Não, show de bola. É um exemplo legal. Obrigado por hora. Gabriela Firmino. Gabriela Firmino, tá aí? O professor Gabriela Firmino não está online, não. Tá não? Então, o Everton aí. Sou eu mesmo. É você mesmo? Me fala aí, você é bom negociador, Everton? O que você acha? Ô, professor, eu coloquei depende. Depende? Eu coloquei assim, naquilo que eu tenho domínio, eu me considero um bom negociador. Mas eu tenho muito a aprender, assim que eu coloquei. E você chegou a conversar com alguém para saber o que ele pensa sobre você? Se você é ou não é um bom negociador? Sim, na verdade eu perguntei a Helenice, que trabalha comigo, uma prima e minha irmã. A Helenice, que trabalha comigo, ela disse o seguinte: ela me considera um bom negociador, disse que eu consigo intermediar as conversas e achar uma solução para os problemas. Minha prima, a Luz, ela disse o seguinte: que me acha um bom negociador, sim, que eu consigo intermediar situações de conflitos. Minha irmã, ela já colocou uma resposta um pouco mais longa. Sim, é um bom negociador. Visa entender os dois lados, atento em não perder ou errar ao seu favor, mas também se preocupa em não lesar quem negocia. Consegue fazer as manobras e perdas nas negociações que sejam ganhos no futuro. Pós-negócio. Só precisa aprender sobre leis, os termos técnicos e a linguagem apropriada quando for tratar de negócios mais sérios. Por exemplo, um negócio que eu fiz, que eu tive que negociar, que eu vou partilhar aqui com vocês, a coisa pessoal, foi o divórcio dos meus pais. Entendeu? Eu fui grande negociador desse divórcio. Por quê? Como filho, eles ficaram casados quase 30 anos, e o que aconteceu? Eu peguei, tinha bens para dividir, e eu fui não foi nenhum advogado, eu fui trabalhar com os dois. Cada um ia receber, como ia os bens, como ia fazer. No caso, meu pai trabalhou na menina 36 anos e conseguiu adquirir 2 carros. Aí eu fui lá, parti um para cada um. Aí que só tinha um carro para 2 pessoas. Como que ia fazer? Aí, no caso, minha mãe tinha ficado com a casa melhor, no melhor bairro e com a casa melhor, então ele ficou com o carro. E, por exemplo, ele tinha um processo para receber. Caso fosse deferido, está na justiça até hoje. São 3 processos. Caso for deferido, são processos trabalhistas. Eu coloquei 50% para ela e 50% para ele. Então, assim, por isso que minha irmã colocou isso aqui. Que eu fui o grande, como que fala? Mediador. Isso, nesse caso. E aí, na pergunta número 3, vem falar para me citar alguém que eu considero um bom negociador, né? Isso. E eu coloquei aqui que eu considero meu cunhado, John Nilson, com quem eu tive a honra de trabalhar no multinacional. John Nilson, meu cunhado. Ah, tá. Esse meu cunhado, eu tive a honra de trabalhar com ele em uma multinacional de projetos de engenharia. Ali pude vê-lo desempenhando muitas funções. Uma delas, a negociação com sua equipe, negociamos prazos para entrega de projetos,
negociando com o cliente, que muitas das vezes os mesmos, né, os clientes estavam fora do país. Ele é engenheiro, calculista e chefe de departamento. Então, eu vejo como um grande líder e mestre em negociação, pois ele sabe extrair o melhor da sua equipe e sempre deixou os clientes muito satisfeitos com seu ilustre trabalho. Então, isso eu coloquei. Não, show de bola. Obrigadão. Falou. Gabriel Oliveira. Eu mesmo. Vamos lá, Gabriel. Abre a câmera aí, poxa. Vocês só me veem, não deixam eu ver ninguém. Não, isso é ruim. Aí, ó. Olha lá, bom te ver. E aí, Gabriel, você acha que você é um bom negociador? Não é? O que você passa? Bom, eu acho que eu sou um bom negociador porque por várias vezes eu fui líder de turma na escola e várias vezes a gente tinha que entrar em contato com a direção da escola por alguma coisa, né, que a turma não entrava em consenso ou que ficava mal entendido entre a escola e os alunos, entendeu? Entendi. E o pessoal, o que você chegou a conversar com alguém? O pessoal fala sobre você? Eu conversei com duas amigas minhas e as duas falaram que eu sou um péssimo negociador. Porque eu deixo me levar muito pela emoção, entendeu? Isso é muito emotivo. Aí. E tem algum exemplo, alguém que você... Tem, eu não conheço muito bem o trabalho dele, mas inclusive ele já até morreu, mas eu vi um filme recentemente sobre a vida dele, que é o Sérgio Vieira de Mello, que ele foi um diplomata brasileiro e que por várias vezes ele foi para países que estavam em guerra, negociou acordos, formou até constituição, novos poderes, poder executivo, legislativo, judiciário. Entendeu? Então eu admiro. Não, show. É um nome legal. Valeu. Luísa dos Santos. A Luísa. Luísa. Oi, tô aqui. Abre a câmera para mim te ver, Lu. Se tiver como, abre. Se não tiver, não abre não. Mas vamos lá. Aí. Então, aí, ó. O pessoal preparou, eu sabia. Na hora que falou que todo mundo aparecer na câmera, todo mundo... E aí, Lu, você acha uma boa negociadora? Não acha? Então, eu me acho uma péssima negociadora. Pelo fato de eu não ter o poder do não, e é uma característica importante, né, para as negociações, e também pelo fato de eu ser muito ansiosa e querer tudo para ontem, a mediação leva tempo, né? E então eu poderia aceitar uma proposta que não me agrade pelo fato de querer que acabasse logo a negociação. Você chegou a conversar com alguma pessoa? Eu conversei com 3 pessoas e 2 delas acham que sim, sou uma boa negociadora pelo fato de eu ser uma pessoa comunicativa e me deram até o exemplo de, por exemplo, se eu for comprar uma bolsa por R$100, eu compraria 2 por 160. Eu negociaria com o vendedor. E uma pessoa disse que não, pelo fato de eu ser muito manobrável. Não, entendi. Boa. São reflexos. E você olhou, tem alguma pessoa que você acha de destaque, que mereça alguma referência por alguma negociação? Eu dei uma pesquisada e eu achei interessante a venda do Instagram, que o Zuckerberg, o fundador do Facebook, comprou pelo valor de 1 bilhão e estava sendo vendido por 2 bilhões. Então ele pagou 50% do valor e ele fez isso em 3 dias sem ajuda de nenhum advogado. Ele simplesmente avisou depois, quando estava tudo pronto, aos advogados que iria comprar. Ele fez tudo sozinho. Então achei bem interessante, né? Sim, e lucrou muito depois disso. Valeu. Obrigado, Lu. Lívia Azevedo. Lívia Azevedo. Só um minuto, professor. Pega a caderno aqui. Abre a câmera para nós aí, Lívia. Oi, pessoal. Aí,
se é boa negociadora, não é? Tava querendo tentar negociar minha fala, que achei que não ia poder. Então, eu até me considero uma boa negociadora. Por quê? Porque eu busco sempre utilizar a empatia, eu busco sempre ser verdadeira, ser tranquila e busco passar confiança. Tipo, eu gosto muito de olhar no olho das pessoas, eu acho que isso passa uma certa confiança. Tipo, olhar bem no olho da pessoa. E eu perguntei a minha mãe, um amigo meu e a minha prima. Todos eles disseram que eu sou uma boa negociadora. Minha mãe disse porque eu tenho bons argumentos e etc. E que eu sou honesta também. Meu amigo disse que eu sou uma boa negociadora porque eu busco sempre atingir meu objetivo, buscando, tipo, deixando as partes confortáveis, sem ser agressiva e tudo mais. E minha prima disse que sim, até sou uma boa negociadora. Porém, eu preciso melhorar no quesito persistência. Persistir mais, tudo mais. Que ela disse, por exemplo, se eu fosse pedir um desconto para alguém, pediria, moço, tipo, é 10 reais. Moço, tem como fazer por 8? Aí falou assim, não tem como. Aí eu falei assim, entendeu? Não tem não. Ah, então tá bom, moço. Beleza, né? Tipo, ela disse que eu preciso melhorar nesse quesito persistência. E uma boa negociadora que eu considero é minha mãe. Não, ela sim é uma boa negociadora em... Por exemplo, desconto mesmo. Gente, ela consegue um desconto. Ah, mas consegue. Ela é muito... Diferente de mim, ela é muito persistente. E ela tem uma paciência, tipo assim, incrível. Aí ela vai, conversa com a pessoa, vai conversando e acaba conseguindo o objetivo dela. Até coloquei aqui como uma negociação que eu lembrei dela, justamente ela pedindo um desconto em relação a uma loja de eletrônicos lá. Ela falou assim, moço, mas seu preço está acima do que devido. Tem várias lojas que tem outro preço. Tem como melhorar? Não, não sei o que. Ela consegue, sim. Então, aos meus olhos, ela é uma das melhores negociadoras que eu conheço. E eu tento negociar com ela também algumas coisas. Mas então é isso, pessoal. Obrigada. Show de bola. Pessoal, eu escutei, tempo tudo é esguio, né? Eu faço a programação que eu falei com vocês. Eu quero ver se vocês prestaram atenção. Porque hoje, já que eu não fiquei falando, vocês ficam olhando. Por favor, eu vou mandar um link para vocês aí. Tô mandando um link. Quem tiver condição de abrir, abre. No início da aula, eu pedi para instalar lá o Kahoot, né? Para instalar o Kahoot, quem instalou, né? O Ideudo colocou, mostrou ali. Os meninos mostraram o do app, né? Do Android. Quem instalou, vamos ver se vocês prestaram atenção, né? Nesses momentos que nós passamos aqui. Eu quero ver como é que funcionou. Até para ver se deu certo, né? Porque senão eu tenho que usar outra estratégia, eu tenho que ver outra coisa. Porque assim, eu recebi um feedback, não foi da turma de vocês, nós recebemos feedbacks da coordenação para não ficar falando. E assim, eu falo demais. Eu falo pelos cotovelos. Né? Eu vou falando. E aí você encontra uma situação que, às vezes, dentro da sala de aula fica pesado. Só que, como na sala de aula eu falo, tem que falar. Eu tenho que cumprir a obrigação. O Felipe abriu aí, Kahoot, não abriu? Beleza, Felipe, show de bola. Isso aí, essa é a tela que vocês vão utilizar. Mas aí eu vou passar para vocês, tá bom? E aí, o que acontece? Quem abriu o Kahoot no celular ou no aplicativo, esse que eu mandei, tá? Vocês vão agora apresentar, inserir o serial. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. E aí vocês vão colocar o serial. O serial eu estou colocando aqui no link também. Um segundinho aí, pessoal. Só um segundinho. O serial é esse aí, tá? Para quem entrou. Oi. Tem uma aluna querendo entrar na sala desde o início, não está conseguindo. Esse aí. É a Vitória. É só mandar o convite aí que eu libero.
Estão vendo aí o número? Estão vendo aí? Já coloquei o PIN aqui agora. You are it. Ninguém mais vai entrar, não? Ô, professor, eu tentei, mas eu não consegui. Felipe Toledo. Professor, eu também não tô conseguindo entrar, não. Oi? Eu também não estou conseguindo entrar, não. Também não. Na verdade, eu também não consegui, professor. Bem no início da aula, eu não consegui baixar isso aí. E não estou recebendo o link também, não. Eu estou meio que perdido. A minha, eu acho que é pela minha internet, professor, Marquinhos, porque... então, Oi. Não escrevam... Oi. É porque não... Oi, professor. Professor. Pois não, professor. 5255. 10 pessoas entraram, 11, ó. A Vitória entrou. Vamos lá, 12 pessoas já estão na linha. Professor, mas onde que a gente coloca esse Seu código? áudio está travando, professora. Ô, professor, eu tô largando o expediente aqui, aí vai ser um pouco difícil eu entrar aí agora, mas eu chegando em casa eu tento entrar, beleza? Tá. Então, eu vou fazer com as 12 pessoas, vou começar então, até por conta do tempinho. Isso, o Kahoot, né? O link está aí. E o ping é aquele número. O Felipe jogou aí para vocês de novo. Professor, Pois não. eu entro, só que tá caindo. Não, você entra e aí vai aparecer. Aí, ó, 22 pessoas logadas. Aí vai aparecer uma tela para pedir um númerozinho. Mas eu coloquei meu nome e tudo, entrou. Aí depois aparece que sorry, Ted, nickname is fake. O meu também tá acontecendo isso, não tô conseguindo entrar de novo, não. Ah, não, Pois, gente, é tem que colocar o nome. Teu nome. É porque trocar o nome, isso exatamente. Professor, o meu não tá nem carregando, não. Por exemplo, teve alguém que colocou 4625225, colocou o mesmo nome. Colocou o nome e a senha. Aí eu não vou ter condição nem de avaliar. Ah, sim, agora eu consegui aqui. Entendeu? Ô, 32 professor, pessoas entraram, ó que maravilha. Oi. O meu não tá nem carregando, não. Eu tô clicando no link e tá ficando por isso mesmo. Tá ficando a página em branco. Não, entendi. Mas eu entrei com 2 nomes, porque um bugou. Professor, eu entro, aí fica a página verde. Vai ficar esperando, porque eu tenho que liberar, é isso mesmo. Ah, tá. Então nós temos 34. Mais um minuto aí, que eu tenho pouco tempo com vocês. Vamos lá. Pessoal, vou dar início, tá? Eu vou começar. 35 pessoas entraram, depois vai entrando, dando start. Vocês têm aí perguntas. Né? Vocês têm aí perguntas para... Vocês vão ver a pergunta na tela da aula, onde tem a aula, e vão fazer a resposta na outra. Primeira pergunta aí, ó. O Harvey está utilizando uma das técnicas da audição ativa, importante habilidade
para ouvir atenta e proativamente o interlocutor, a fim de conhecer conteúdos e intenções. Que técnica ele está utilizando? E aí você tem 4 assertivos, um triângulo, uma bola, um losango e um quadrado. E aí ela remete à resposta que você tem que aplicar lá. Vão lá, dê a resposta, clica lá na resposta. Começou fácil, hein? – 25 responderam. Vamos lá, pessoal. Faltam 10. Seis pessoas. 27. Faltam 8. Acabou o tempo. Tá? Então, nós tivemos aí 15 pessoas acertando certo. 5 errados. Né? 7 pessoas erradas. 12 erradas. 5 assertivas. Próxima pergunta aí. Quem acertou mais? O Gabriel. Seguido do Felipe, do Pedro e do Kerlon. Olha lá, vamos para outra. Segunda pergunta. Você sabe usar seu poder de influência? O poder de influência é extremamente importante para uma negociação, como demonstrado na cena por Harvey. Marque a alternativa incorreta em relação à forma como devemos usar o poder de influência em uma negociação. Vocês estão vendo a pergunta na tela onde está tendo a aula. Vai lá, ou no celular, ou no aplicativo, lá na outra página, na internet aí, na outra aba. Responde aí para nós. A forma incorreta, 10 pessoas. Vamos lá. O professor, aí quem não está participando, vai responder como isso? A primeira pergunta eu nem olhei, nem olhei as respostas, não sabia como funcionava. 20 pessoas. Faltam 15. Professor. Aí, faltam 10. Falta 7 segundos. Acabou o tempo. Nós tivemos 14 respostas certas, 14 respostas erradas, diluídas. Próxima pergunta. Até agora, o Felipe passou para primeiro, seguido do Pedro, o Judson, Rian e a Amanda vindo em 4ª posição. Vamos lá. Próxima pergunta. Você já negociou em uma equipe? Você já negociou em equipe? Ao ser confrontado, Gerald tenta obter o apoio de Jéssica, questionando a forma como Harvey se dirigiu a ele. Jéssica mostra uma excelente habilidade de gestão de equipes e negócio. Qual papel Jéssica assumiu na equipe composta por ela e Harvey? Vamos lá, marca para nós. Opa, já chegamos a 17 aí. Essa já está melhor do que as outras. 18. Vamos lá, falta 30 segundos ainda, pessoal. 20 pessoas, 30 segundos. Ó, essa aí nós vamos passar, nós vamos ultrapassar, hein? Vamos lá, vamos completar todo mundo. 25, falta 20 segundos. Cinco segundos, 2 segundos, 30 pessoas só responderam. Opa, nós tivemos 21 respostas certas, 9 respostas erradas, passando, mudando o nosso posicionamento. Felipe continua, Amanda subiu para a 4ª posição. Vamos lá, 4ª pergunta. O que a Jéssica deveria ter feito neste momento? Ao saber que a viúva do seu ex-marido queria fazer com a companhia, o que Jéssica deveria ter feito nesse momento? Vamos lá? Vamos lá, subindo. Dez segundos. 6 segundos. 2 segundos. Opa, finalizou. 21 acertos, 9 erros. Vamos mudar a posição aqui. Judson ultrapassou, a Daniele passou, caímos aí, ó. Olha como é que foi.
Próxima pergunta. Por que a Jéssica está indignada? Por que a Jéssica está indignada? Porque não fez a pergunta devida para saber os interesses da viúva, né, do seu ex-marido, para saber e não fazer suposições. Porque a viúva de seu marido atraiu confiança dela. Eu acrescentei 2 extras aí para completar, entendeu? Vamos lá, vamos ver o que esse povo vai responder. Trinta segundos. Chegando aí, opa! Dez segundos. Vamos lá, pessoal. Finalizou, 17 acertos, né? Tivemos aí 11 erros. Mudamos a posição, Pedro assumiu, Rian, seguido Rian, da Tiffany, Ronan, Judson, olha só. Sexta pergunta. O que você teria feito? O que você teria feito para evitar as dúvidas pelas quais Jéssica está passando? Teria consultado o seu companheiro antes de manifestar a opinião? Teria feito mais perguntas à viúva para saber os reais interesses da venda? Teria consultado outras pessoas que tivessem relação com a viúva? Teria sido mais agressiva na sua postura? O que você teria feito? Faltando aí, 40 segundos, vamos lá. 30 segundos, 21 pessoas responderam. Vinte segundos. O povo foi saindo da aula? Não é possível, gente. Não é possível. Diminuiu as respostas. 28 respostas. Vamos lá. 7 segundos. 6 segundos. Finalizando. Nós tivemos aí 23 acertos, maravilha. E 5 erros. Quem mudou a posição aqui? Pedro continua seguindo o Rian, da Tiffany, né, do Ronan e do Judson. Vamos lá. Verdadeiro ou falso? O Raven está certo, né? Professor, estou treinando. O Raven está certo ao querer falar pelas costas da sua sócia? Verdadeiro, sim, pois deve manter a integridade da equipe da negociação. Falso, não, pois ele poderia extrair informações valiosas dessa conversa. E aí? Professor, eu cliquei umas 3 vezes aqui certo aqui, ó, e apareceu como errado. O meu também tá dando isso. Eu tô apertando várias vezes, tá dando errado. Eu apertei o certo aqui e tá dando erro. Tá falando que eu errei. Sol. 27 responderam. Diminuiu mais um aí, não é possível. 20 segundos, vamos lá. Ouviu aí, 28 professor? respostas. Vamos lá, pessoal. Dá continuidade aí. Professor. Oito segundos. 6. Finalizando, nós tivemos 25 acertos, 3 erros. Pedro subiu a posição aí. Próxima, última pergunta. Qual é a pergunta mais importante que o negociador pode fazer? Por quê? Quando? Onde? Quem? Qual é a pergunta mais importante que o negociador pode fazer? Por quê? Quando, onde ou quem? Vamos lá? Esse tem que estar bugado, esse negócio. 24, vamos lá, vamos conseguir aí, vamos finalizar. 25, 30 segundos aí chegando para poder... ...20 segundos. Cadê o resto do povo, gente? Cadê o resto do povo? A última pessoa que tá... Vamos lá, 10 segundos. Nós tivemos 11 desistências, não é possível? Finalizando, 24 acertos, 2 erros. O nosso pódio aqui...
Tiffany em terceiro. Lucas Rian em segundo. Quem ficou em primeiro? Pedro Afonso. Obteve aí o êxito. 50 pontos, hein? Os segundos colocados aí. Quem ficou lá também. Pessoal. Ah, moleque. Qual é, Pedro? Você tá usando o hack, só pode. Cliquei rapidão. A ideia é fazer com que vocês joguem, fazer a ideia que vocês se movimentem, que vocês, né, puxam aí. Vou tentar. Isso é injusto. Não sei se vocês conseguiram. Cliquei 4 vezes o certo e apareceu para mim que estava errado. Não, quero revalidar. Não, você tá. O meu Sério, 4 vezes que eu cliquei certo, apareceu que eu estava errado. Eu cliquei na opção certa e apareceu que estava errado. Eu não concordo com isso. Vou processar. Qual que é a resposta? Minha conexão caiu. É porque ele já vai como finalizar. Ah, não, beleza. Não, acontece. Então, pessoal, hoje um pouquinho... Pedro, depois a gente tem que pegar lá... a gente pega essas situações. Eu vou utilizar um pouco mais, não sei como é que ficou, talvez com 2, 3, 4 perguntas somente. Talvez não tantas perguntas, coloquei 8 perguntas aí. Vocês conseguiram, pelo menos, realizar. Vamos ver se o pessoal, nas próximas aulas, a gente consegue fazer, que aí, pelo menos, a gente fixa, tá bom? A chamada é daquele jeito, vocês vão saindo, vão colocando o nome aí, tá ok? Que aí fica mais fácil. Obrigado. Bom final de semana para vocês. Bom descanso. Estudem. Vejam bastante filme, bastante série, leiam bastante. Tá? Sejam críticos naquilo que vocês estão lendo, naquilo que vocês estão vendo. Busquem sempre a informação dentro da sua origem. Tá? Tem uma série de livros aí. E eu fiquei de mandar o link para vocês, eu esqueci, então o pessoal está saindo. Eu vou mandar para a Adriana. O contato eu tenho da Adriana, do Sadraque. Vou ver ali, vou mandar para vocês. E vou... Aí, ó, tem gente online, vou passar e vocês repetem. Ô, Cristiano, na outra aula, eu acho que você pediu para colocar os negócios no chat, eu já tinha saído porque minha internet caiu. Eu acho que eu fiquei por falta. Não, tá, então me manda o nome, coloca o nome da aula que você perdeu, e aí eu coloco a presença lá. Para mim isso aí não é problema, tá? A questão toda, o importante para nós é que a gente consiga trabalhar, a gente consiga desenvolver dentro da melhor forma possível, né, a aula, para que a informação ela seja transmitida. A ideia é a gente conseguir melhorar a cada dia, tá? Então, muito obrigado. Depois eu quero feedback, eu não quero elogio. Eu quero feedback. Feedback é retorno negativo construtivo. Vocês têm meu WhatsApp lá, por favor, me mandem mensagem lá no WhatsApp. O que você achou de ruim? O que dá para poder ser aproveitado? O que você acha que não dá para ser aproveitado? O que você acha assim, não, nesse modelo não funcionou? Por favor, eu preciso de retorno, tá? Retorno negativo. Eu não quero, professor, ficou ótimo, maravilha. Não, preciso falar isso, não. Estraga. Então, manda lá para o Cristiano. Foi legal, mas acho que não deu desse jeito. Teria sido melhor, por exemplo, o vídeo, se você tivesse mandado o link antes, para a gente poder ter visto. E aí, ao ver, a gente poderia ter discutido, né? São essas situações. Não, a melhor aula expositiva do que a aula desse jeito. Até porque eu não vou utilizar a aula sempre assim. Tá? Eu não vou utilizar a aula sempre assim. Eu utilizei porque eu cheguei no momento de negociação, eu vou dar uma queda. Eu não sabia, na aula de sexta eu não sabia que tinha aula, então a aula que seria hoje foi dada sexta. Então eu precisei fazer alguma atividade, eu estou preparando a aula para a semana que vem já. Então... Mas eu achei que foi muito legal e seria bom você fazer, tipo assim, para a gente fazer uma revisão no final da matéria. Achei que ficou muito interessante e prende a nossa atenção, sabe? É uma coisa diferente, eu achei muito, muito legal. Show de bola, isso é crítica positiva, posicionamento legal. Seguinte, obrigado, Dri. Nós vamos pegar e nós vamos trabalhar isso então, fazer com que a coisa melhore. Eu vou tentar, porque vocês não têm a noção de quanto complicado é fazer esses quizinhos, que eu tenho que montar um por um, tenho que montar a pergunta, tenho que lançar no sistema, tenho que fazer no seu... Mas vou fazer então, vou organizar, pelo menos para poder fazer umas revisõezinhas,
para a gente poder firmar. E aí vai saindo, vai colocando o nome, tá? Se tiver algum colega que tiver perdido a aula de hoje, pede para poder mandar uma mensagem lá no WhatsApp, e aí mandando a mensagem lá no WhatsApp, eu mando o link, né? O Hércules, você perdeu a aula, cara, me manda seu e-mail lá no WhatsApp, para mim poder passar as aulas para você. A Leandra, ela me mandou mensagem, minha irmã, né? Ela mandou mensagem que chegou visita na casa dela, ela teve que sair da aula, mas que ela ficou mais na metade da aula. Tá bom. Fala com ela que é quarentena. A visita chegou, fala assim, eu não abro a porta. Visita não entra. Vou mandar para ela aqui. Entendeu? Nós somos de quarentena. Quarentena não é período de fazer churrasco, de visitar ninguém, não. Né? Não é visitar a mãe, pai. É período de ficar longe do namorado, da namorada. Entendeu? Não é um momento adequado, não. Tá? Obrigadão pela noite e bom descanso para vocês. Vocês vão ter uma outra aula agora, né? Vamos. Tchau, boa noite. Tchauzinho. Até mais. Tchauzinho. Tchauzinho, André. Tchau, Daniele. Erielle, vocês colocaram o nome, né? Que eu não posso fechar. Eu não posso fechar se vocês não tiverem colocado o nome, porque depois eu não vou receber. Por isso que eu estou esperando. Quem não colocou, se todo mundo colocou o nome, tá tranquilo, eu posso fechar. A minha preocupação é eu fechar e a pessoa não ter colocado o nome. E aí, se a pessoa não colocou o nome, ele vai ficar com falta, porque eu não vou ver o nomezinho lá na lista, tá? Por isso que eu estou com ela aberta aqui. Qualquer coisa, eu mandei para o seu WhatsApp, mandei no WhatsApp do Sadraque. Passa para o pessoal, por favor, tá bom? Isso aí é do advogado do diabo. Então, vou encerrar a aula aqui, vou fechar a aula. Obrigadão. Até mais para vocês. Abraço.